Doenças cerebrais incluem uma vasta gama de condições que afetam o cérebro e o sistema nervoso central. Essas doenças podem variar de uma simples enxaqueca a condições graves, como a doença de Alzheimer, acidente vascular cerebral e tumores cerebrais. Essas doenças afetam a vida do paciente de várias maneiras, afetando seus comportamentos, emoções e funções físicas. As doenças cerebrais podem ter um impacto significativo na qualidade de vida do paciente e variar suas condições e perigos. O tratamento pode incluir medicamentos, terapia de comportamento, cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, dependendo da condição. É importante prestar atenção aos sintomas e buscar tratamento adequado o mais cedo possível. Para ficar por dentro do assunto, fique aqui conosco no Bendita Hora. É o Dr. Júlio que vai falar sobre doença cerebral, é importante, doenças cerebrais, interessante. Existe uma categoria de doença chamada doenças cerebrais? Isso é uma grande categoria. O que acontece? Nosso cérebro, padre, é um órgão simples, 1,5 kg em uma pessoa mais ou menos de 80 quilos, né? Então, é um órgão bem importante, mas que é pequeno, né? Só que esse órgão controla tudo no nosso corpo, né? Então, as doenças neurológicas, as doenças cerebrais são do grupo de doença mais comum que a gente tem. Olha. Por exemplo, enxaqueca é uma das principais causas de ida na emergência. 15% da população tem. E a enxaqueca é um problema no cérebro No mesmo? cérebro, no cérebro. Tem 1000 teorias por que a gente tem dor de cabeça. Tem teorias vasculares, por isso que a enxaqueca tem aquela característica pulsátil, né? Tem teorias de neurotransmissor, mas acaba que a gente, mesmo não sabendo ao certo ou 100% o que causa ela, a gente sabe as medicações que acabam controlando. Doutor, e os sintomas dessas doenças cerebrais? Porque eles podem se confundir. Perfeito. As doenças cerebrais, elas têm pequenas classificações. Elas podem ser vasculares. O mais comum que foi citado aí é o AVC. O AVC, isquêmico, né? Que eu tenho até um modelo ali pequenininho que a gente vê... Um vaso, é um vaso. Isso, um vaso. O que acontece? Naturalmente, na vida de todo mundo, vão estar surgindo essas plaquinhas de gordura. E elas vão se acumulando. Vão acumular mais rápido se você for obeso, se você tiver diabetes, se você fumar, se você for hipertenso, né? E isso pode obstruir um vaso. E esse vaso obstruído, o nosso cérebro, que precisa de 25% de todo o sangue que o coração bombeia, vai para o cérebro. 25%? 25%, um órgão tão pequenininho. Vai tudo pro cérebro? Tudo pro cérebro. Por isso que geralmente o cérebro, a parte mais quente e tal, é aqui na cabeça. Isso. O que acontece? O ser humano, diferente dos outros animais, é muito complexo o cérebro. E pra gente pensar, ele precisa de muita energia. Então, como é que chega energia pra gente? Glicose e oxigênio através do sangue. Então, 25%. Então, da mesma forma que chega muito, tem muito vaso. E aí tem um risco maior dos vasos obstruírem. Quando a gente fala de isquemia, a gente pensa o quê? Coração, que também precisa de muita energia para bombear, e o cérebro. Isquemia é a mesma coisa que AVC, doutor? Isso, a isquemia cerebral é o AVC. Antigamente cerebral chamava de derrame. Aí muita gente chama, né? Derrame cerebral. Isso. Derrame. É. O derrame não é um termo tão certo porque pensa em AVC hemorrágico. Porque a gente está adiantando. Peraí. Primeira, porque a gente está atropelando os VT do Rodolfo. Ele está pulando ali atrás. Rodolfo prepara tudo direitinho, os VT. Aí eu e o Dr. Júlio arrebentamos tudo. Traz um baiano e um quase baiano ali, mineiro, não tem jeito. Mineiro e baiano enrola as coisas assim, né? É verdade. Aqui, ó, os tumores cerebrais assustam todo mundo. Fala tumor no cérebro, mas é melhor entender sobre esse assunto para tirar, de repente, esse preconceito. Veja só. Os tumores cerebrais são crescimentos anormais de células no cérebro. Existem diferentes tipos desses tumores que podem ser benignos, não cancerosos, ou maligno, cancerosos. O diagnóstico geralmente envolve exames de imagem, como a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, além de biópsia para determinar o tipo exato de tumor. O tratamento dos tumores cerebrais pode incluir a cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou uma combinação dessas abordagens, dependendo do tipo e estágio do tumor. A curabilidade de cada um deles pode variar significativamente. Alguns tumores cerebrais crescem lentamente e raramente se espalham para outras partes do cérebro ou do corpo.
Esses tumores podem ser completamente removidos por meio de cirurgia e, em muitos casos, a cura é possível. Outros tumores cerebrais podem ser tratados com sucesso e levar à remissão completa do câncer. É importante ressaltar que o tratamento e o prognóstico dos tumores cerebrais variam de acordo com cada caso individual. Cada pessoa pode responder de maneira diferente ao tratamento e a resposta ao tratamento não pode ser garantida. Bom, o doutor Júlio opera toda hora, então, sempre. Doutor, é questão do tumor cerebral. Quando fala tumor, as pessoas realmente assustam. Assustam. Eu digo o seguinte, quando a gente pensa em tumor, a gente tem que pensar lógica. O que é um tumor? Uma célula que ela meio que ficou doida. Então ela começa a crescer de forma anormal. É basicamente isso, em qualquer órgão. E aí, geralmente, fisicamente falando, é o quê? Uma bolinha, uma coisinha? Isso. Aí o que vai acontecer? Depende da célula que deu origem a ela. Por exemplo, o mais comum que a gente opera, a gente chama meningioma. Então é da meninge. Da meninge. Então lembra como o senhor falou, uma bolinha, ela é bem dura. Porque a meninge é assim, o tumor benigno, de um modo geral, ainda aparece com a célula originária, então é como se fosse uma meninge que começou a crescer de forma normal. De forma normal. E aquilo vai crescendo, aquilo pode pressionar o cérebro. Esse é o grande problema, porque o cérebro está dentro de uma caixa fechada. Fechada. Se uma massa começa a crescer ali de forma normal, começa a comprimir o tecido bom e dá o problema. E aí quando a pessoa começa a ter alguns sintomas. Isso. No caso da gente da neuro, a gente tem que pensar em duas coisas para tranquilizar o seu público. De um modo geral, são tumores raros. Raros. Então é muito raro o tumor cerebral. Eu até falo com os pacientes, falo assim, pense na sua família, quantas pessoas tiveram? Na minha, nenhum. Então realmente são tumores muito raros, né? Mas na maioria das vezes ele assusta porque a pessoa já pensa no tumor de alto grau, que é o câncer. Que é o câncer. O que é o câncer? É a célula que se dividiu, mas começa a não ter característica nenhuma. Ela começa a crescer muito rápido, precisa de vaso, pode dar metástase, né? Então, de um modo geral, o tumor maligno é mais grave. No cérebro da gente, grande parte, a maioria, é o quê? É os meningiomas, neurinomas, tumores então, benignos. A maior parte dos tumores cerebrais são benignos? A maioria são benignos. São benignos. Mas o problema é que ele está numa área... Isso, nobre. E, na verdade, os que dão mais sintomas são os malignos. Então, você pergunta assim, Júlio, no seu dia a dia, você opera mais o quê? Tumor maligno. A metástase, o cérebro, a pessoa tem um câncer de mama, tem um câncer de qualquer órgão, aí ele migra e vai para o cérebro. Por que vai para o cérebro? A gente falou antes, 25% do sangue que bombeia vai. Então a chance daquele tumor que caiu na corrente sanguínea de ser bombeado para o cérebro é grande. Então por isso que as metástases cerebrais são os tumores mais comuns da gente estar operando. Então quando a pessoa tem um tumor benigno, ele é um tumor no cérebro. A gente está falando hoje agora é só cérebro. Isso. É o tumor no cérebro, benigno, tudo bem. Todo tumor é operável? Todo tumor é operável. O que eu digo é o seguinte, no cérebro... Tem gente que fala assim, esse tumor é inoperável. Isso. No cérebro a gente tem que fazer uma balança. Eu falo isso para o paciente, todo tumor você pode operar. O grande problema é o risco que você está colocando naquele paciente. Entendi. Então, às vezes, a gente faz uma balança. O tumor é benigno, ele cresce lento, ele está pequeno. Para que eu vou operar? Eu vou acompanhar e ver. Então, eu não opero. Ou ele está num local muito difícil. Então, se eu chegar naquele local, eu tenho que causar lesão. Eu falo para todo paciente, cirurgia é lesão. Eu tenho que lesionar a pele, eu tenho que abrir o osso, eu tenho que chegar no local. Então, quando ele não é superficial ou está num lugar muito nobre, a gente acaba falando isso. É melhor a gente acompanhar ou fazer tratamento. E a pessoa, desculpa, a pessoa pode ter um tumor benigno a vida inteira e nem saber que teve? Pode, é muito comum. Às vezes, por exemplo, só para a gente ter ideia, a ressonância no final da década de 80, popularizou na década de 90. Então eu falo para o paciente, esses séculos todos para trás, as pessoas tinham, viviam e não tinham. Hoje, qual o grande problema que a gente... Se você perguntar, Júlio, o que você mais atende? Incidentaloma. Esse termo de estranho é o quê? Achado incidental. Tô com enxaqueca, tô com a dor, o médico pediu a ressonância e apareceu um tumor benigno. E o chão se abre, a pessoa acha que vai morrer. Eu falo, não, é um tumor benigno, é muito comum de acontecer, crescimento lento, vamos acompanhar para ver se ele está crescendo ou está estável. Que interessante. Vamos acompanhar agora um VT que fala um pouco sobre a esclerose múltipla. A gente tem que aproveitar o doutor aqui para falar de tudo quanto é assunto, porque é muito bom. E depois a gente vai falar sobre a esclerose múltipla. Vamos ver. A esclerose múltipla é uma doença crônica autoimune que afeta o sistema nervoso central, incluindo o cérebro e a medula espinhal. Ela é provocada pela inflamação e destruição da mielina, uma substância que reveste e protege as fibras nervosas, causando uma interrupção na transmissão dos impulsos elétricos. Os sintomas da esclerose múltipla podem variar amplamente de uma pessoa para outra, porém, os mais comuns são formigamento ou dormência em partes do corpo, alterações na visão, problemas de coordenação e equilíbrio.
Segundo o Ministério da Saúde, a doença atinge principalmente pessoas entre 18 e 55 anos, com uma incidência maior entre as mulheres. Mas quais são as causas para o surgimento da esclerose múltipla? Quais são os tratamentos disponíveis? Essa doença tem cura? Como diagnosticar a esclerose múltipla? Saiba mais agora. A esclerose múltipla, para mim, é sempre uma incógnita, porque cada um que tem uma esclerose múltipla tem um conjunto de sintomas diferentes. Perfeito, né? Então, o que acontece? Você está virando especialista, viu, pai? Daqui a pouco... Mas está perfeito, está perfeito. O que acontece? Toda doença autoimune, seu corpo produz anticorpo contra ele mesmo. Ah, é verdade. No caso da esclerose múltipla, ele produz anticorpo contra a bainha de mielina, que a gente chama de substância branca. Tá vendo aqui essa região corpo caloso? Isso ela aqui é branca porque justamente ela é rica nessa parte de mielina. Mielina. Então, esses anticorpos, eles começam a acumular e dão inflamação. Imagine seu cérebro sendo atacado pelo seu corpo. E essa inflamação dá o sintoma. Por isso que é tão complexo o sintoma. Pode dar em qualquer lugar. O cérebro inteiro tem mielina. Claro que dá mais comum nos locais que são ricos em mielina. A parte motora. Por isso que a pessoa começa a ter dificuldade. Desequilíbrio, visão. Às vezes o paciente perde uma visão. Só que o que é estranho da esclerose múltipla? Ela dá aquela inflamação e muitas vezes melhora sem fazer nada. Então, às vezes, quando você vai olhar o histórico do paciente, teve um tempo que eu fiquei meio desequilibrado, depois melhorou. Ou perdi a visão de um olho, daqui a pouco melhorou. Mesmo sem fazer nada. Às vezes o próprio corpo melhora. Doutor, é uma doença cerebral? É uma doença do cérebro. E também uma doença autoimune. Porque o corpo produz anticorpo. Então, e a questão de medicamento, essas doenças autoimunes é sempre complicado o medicamento. É sempre complicado, mas houve uma revolução. Hoje em dia, e a gente está falando do SUS isso, né? O Brasil é referência nisso. Tanto o paciente pode ter o dinheiro que for, rico como for, acaba indo para o SUS para pegar medicação. Porque o Ministério da Saúde tem um sistema muito organizado de medicação para esse tipo de doença. E foi revolucionário. Pra você ter ideia, a esclerose múltipla, especialmente se não tratada, é a principal causa de incapacidade de mulheres jovens. Só perde por trauma crânioencefálico. Que isso? Depois já chega a esclerose múltipla. Imagine, uma mulher jovem, de repente, aparece. Por isso que aparece tanta atriz, gente famosa. Geralmente a gente vê falando sobre a esclerose múltipla, e é mais incidência em mulher. Isso aí. Então, se você trata cedo, você controla o que? Essas crises, o surto. O que dá o problema é essa inflamação que causa um certo dano. Imagine, se seu cérebro foi inflamado, pode causar um dano se você não tratar rápido. Ou não der esse remédio que evita, o paciente pode ter uma sequela. Pode ter uma sequela. É uma doença que você não tem uma cura simples, mas você consegue ter controle. Agora vai falar, gente, eu tenho pavor dessa, sabia que eu tenho pavor dessa doença que a gente vai falar agora? Vamos lá. Eu tenho pavor, eu tenho um medo, realmente, eu tenho pânico dessa doença. Esclerose lateral amiotrófica, chamada ELA, conhecida como ELA, né? Vai explicar depois que eu ia perguntar ao doutor aqui. A esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ELA, é uma doença neuromotora que afeta principalmente os neurônios motores do sistema nervoso central. Esses neurônios controlam os movimentos voluntários do corpo, como caminhar ou pegar um objeto. Com a progressão da doença, os pacientes experimentam uma perda gradual da força e coordenação muscular, o que pode interferir significativamente com as atividades diárias. Infelizmente, não há cura para ela. Sua causa exata ainda não é conhecida, embora cerca de 90% dos casos sejam esporádicos, o que significa que a doença não é geneticamente transmitida. Os sintomas podem variar de paciente para paciente, mas geralmente começam com fadiga, fraqueza muscular e espasmos involuntários. Com o tempo, a degeneração dos neurônios motores pode levar a uma paralisia completa do corpo, incluindo os músculos responsáveis pela fala e respiração. O diagnóstico é feito por um médico especializado em distúrbios neuromusculares e pode incluir exames físicos, testes de diagnóstico por imagem e exames de sangue. O tratamento da ELA é principalmente terapêutico, concentrando-se no manejo dos sintomas e na melhoria da qualidade de vida do paciente. Isso pode envolver uma combinação de medicamentos, fisioterapia e suporte psicossocial. Os pacientes também podem se beneficiar de dispositivos de assistência, como cadeira de rodas e comunicação alternativa, para ajudá-los a manter sua independência e se comunicar com seus entes queridos. Embora ela seja uma doença devastadora, a pesquisa continua em busca de tratamentos mais eficazes, uma cura definitiva para a doença. Doutor,
Eu acho uma das piores doenças, justamente porque é aquela questão do encarceramento, perfeito, né? Eu ouço, às vezes, muita gente falar que nem o senhor, o paciente que tem, eu falo o seguinte, não existe doença legal. Cada uma vai ter as suas características. O que acontece? Da esclerose, que assusta muita gente, é o quê? É uma doença que é degenerativa. Ela não tem cura e, normalmente, ela atinge justamente o neurônio motor. Então, o paciente está intacto nos outros aspectos todos da vida dele, coração, o cérebro está perfeito, mas só a parte motora começa a progredir e piorar. E é uma doença que quem está vendo de fora, ou quem não lida no dia a dia, vê isso, né? Vê a pessoa piorando cada vez mais a habilidade, né? Normalmente ela pode começar unilateral, então a pessoa fala, comecei a perder a força, às vezes da perna, depois aquilo vai progredindo, de forma, como é uma doença degenerativa que não tem cura, vai acontecer com a maioria dos pacientes. Não tem dor, a pessoa não sente dor. Não sente dor. E só uma perda de força e tal. De força. Alguns pacientes falam muito por causa da posição, né? Então você fica só de um jeito, pode incomodar um pouco. Mas de um modo geral, o que chama a atenção desse é essa limitação progressiva. Então, uma vez que você recebe o diagnóstico, você pensa, eu vou ficar daquele jeito. Só que de um modo geral, o que é que eu falo? A evolução é completamente diferente de pessoa para pessoa. Hoje já tem muita medicação que é feita para o controle dos distúrbios que vem associado. E a medicina evoluiu muito. Então, não é incomum hoje, para o senhor não se assustar, nem ninguém que está assistindo, de pessoas terem uma qualidade de vida muito boa com o diagnóstico de ELA. De ELA? Olha, ELA. Inclusive, eu gosto do Dr. Júlio, é uma beleza. Não, em fases produtivas da vida, porque você imagina, né? Existem algumas variantes da ELA, né? Tem até o debate do Stephen Hawking e outros que tiveram essa doença. O Stephen Hawking, o Diogo está até falando, o do Stephen Hawking é ELA. Isso, é o clássico, só que a forma de variar, porque tem muita variação, a gente fala, às vezes, uma doença de forma simples, mas tem muita variação dentro dela, né? Então, ele teve um diagnóstico cedo e disseram que, irreversivelmente, ele ia morrer em poucos anos. Então, ele fala que isso influenciou a forma dele ver a vida, porque ele soube que ele teve que fazer tudo muito intenso. Por isso que ele revolucionou a física, ele revolucionou vários conceitos, é tido o maior físico da história, né? Mas ele também é um exemplo de pessoas que conseguiram ficar completamente ativas, intelectualmente, apesar da limitação física. Apesar da limitação, é verdade. Tem uma pergunta do Rodolfo, vai lá. Doutor, é o seguinte, eu não sei se coincidência ou não, mas eu já vi alguns casos da doença de Parkinson, que também no final, da vida da pessoa, a pessoa também teve características parecidas com a ELA, né? Que realmente ficou ali presa dentro do seu corpo, né? Com as atividades cerebrais normais, né? Mas a parte motora totalmente paralisada. Há mesmo essa característica parecida nessas doenças? O que acontece? Várias doenças atingem a motricidade. Parkinson é uma delas. A característica da doença de Parkinson é uma mudança da substância negra dentro de produção de dopamina, uma série de coisas que o paciente, de um modo geral, acontece um descontrole e às vezes dá uma hiperexcitação. Então, às vezes fica tremendo, ele tem uma rigidez, ele tem um passo lento. Mas é uma doença também sem cura e a progressão da doença pode ficar, como o Rodolfo falou, uma dificuldade motora. No caso da esclerose lateral amiotrófica, é uma doença neuromuscular que tem um problema nesse neurônio motor e outra característica, degenerativa. Então, assim, não é que uma doença vire na outra, mas óbvio, né? A gente olhando a pessoa, você lembra as características, né? Não está andando, o Parkinson tem dificuldade de deglutição, a ELA também pode acontecer, paciente com Parkinson comumente, às vezes, tem dificuldade respiratória em forma mais avançada da doença, na ELA também pode acontecer. Então, são características, às vezes, de doenças que parecem, por ser motoras, mas diferentes doenças. Vamos falar agora do aneurisma. O aneurisma também me deixa... Porque o aneurisma não dá sinal nenhum também. O aneurisma e o AVC. Vamos ver, a gente pode prevenir, veja o VT, depois vou perguntar com quem sabe. Um acidente vascular cerebral, o AVC, também conhecido como derrame cerebral, ocorre quando há uma interrupção do fornecimento de sangue para uma parte do cérebro, resultando em danos nos tecidos cerebrais. Os sintomas de um AVC podem variar dependendo da parte do cérebro afetada, mas podem incluir dormência ou fraqueza em um lado do corpo, geralmente em um braço ou perna ou também no rosto, dificuldade repentina em falar ou entender a fala, confusão mental e problemas de raciocínio, dificuldades em enxergar com um ou ambos os olhos, dentre outros sintomas.
A prevenção do AVC envolve o controle de fatores de risco, como a hipertensão arterial, a diabetes, o colesterol alto, o tabagismo, obesidade e sedentarismo. Estilo de vida saudável, incluindo uma dieta balanceada, exercícios regulares, não fumar e moderação no consumo de álcool podem ajudar a reduzir o risco de um AVC. Já o aneurisma cerebral é uma dilatação anormal e debilitada de uma artéria no cérebro. Esta condição pode se apresentar em qualquer parte do sistema de vasos sanguíneos cerebrais, mas é mais comum nas artérias que se encontram na base do cérebro. Em muitos casos, os aneurismas cerebrais não causam sintomas e são descobertos de maneira acidental durante exames médicos realizados por outras razões. A prevenção inclui um estilo de vida saudável e, lembre-se, medidas podem ajudar a reduzir o risco de desenvolver um aneurisma cerebral, mas não garantem uma prevenção completa. Vamos lá, olha esse danado do aneurisma, não dá sinal. Doutor, os dois são rompimento de vasos. A gente tem uma Qual grande diferença, AVC e o aneurisma? Então, a grande classificação que é acidente vascular cerebral, que é o evento. Esse evento pode ser isquêmico, onde o sangue não chega e obstrui, ou hemorrágico, que um vaso se rompeu. Qual a principal causa do vaso se romper? Pode ser por uma pressão alta, uma vida durante muito tempo, ou o aneurisma cerebral. Então tá. Então, 80% é AVC isquêmico, que é quando alguém fala AVC, geralmente está falando desse, o tal do derrame, né? Quando fala de hemorragia, pode ser por causa da pressão alta ou por causa desse aneurisma. Então, o aneurisma é um AVC também. O aneurisma Isso, o aneurisma que rompeu causa um AVC. É um AVC, é um acidente vascular cerebral. Isso. Claro. A grande questão do aneurisma é o quê? A gente não falou que 25% vai para o cérebro, então a gente tem uma rede de vaso muito ampla e ela se bifurca. Nessas bifurcações, tem pessoas que têm uma tendência genética de ter uma fragilidade e formam, às vezes, umas bolinhas. Essas bolinhas é o quê? Tão frágeis, então pode, a qualquer momento, esse vaso romper. E aí dá o acidente vascular hemorrágico. E aí, justamente, é isso. E o que assustou todo mundo? O que o senhor falou, me assusto com isso e tal. Por quê? Década de 80 começou a surgir ressonância de ressonância. A gente começou a descobrir muito aneurisma. Para o senhor ter ideia, alguns trabalhos botam 2% da população tem aneurisma. Que isso? É muito alto, né? Só que eu falo com todo paciente, você já ouviu alguma campanha de triagem? Não precisa fazer triagem, porque muita gente vai ter aneurisma, não vai ter problema nenhum a vida dela inteira e vai seguir a vida dela e que não vai dar problema. Porque o aneurisma geralmente, porque às vezes a gente vê relatos assim, eu tive um aneurisma, o médico descobriu, foi rápido, senão ele ia morrer e tal. Isso. O que acontece? Existem pessoas que a gente consegue ter classificações pelo tamanho, localização, idade, fator de risco, que a gente diz que é alto risco daquele aneurisma romper e você precisa tratar. E tem pacientes que você tem conduta conservadora. Então você já descobre aneurisma, vai acompanhando e na maioria das vezes esse paciente vai ter uma vida normal. Só como a gente estava conversando isso, né, tem raridade de pessoas que mesmo baixo risco de romper, o aneurisma pode romper. Quando rompe é uma catástrofe. O doutor tem eles falam, é um clipe que põe, faz uma clipagem. Tem duas técnicas, né? A medicina é bom por isso, evolui muito rápido, né? Antigamente só tinha essa clipagem. Hoje a gente tem endovascular, que é que nem o cateterismo que faz a angiografia. Você vai lá dentro do cérebro e fecha o vaso. A maioria dos aneurismas hoje, você já trata com embolização, mas o médico que vai analisar qual é melhor para cada caso. Porque antes abria e punha o clipe? Isso. Até hoje é possível fazer isso. Tem as duas técnicas. O médico tem técnica que é melhor embolização, tem técnica melhor cirurgia. Mas tem casos que pode os dois, aí o médico vai discutir com o paciente para ver. Isso no caso do aneurisma. Do aneurisma. Lembrando que existe o aneurisma cerebral, mas tem o aneurisma aórtico, né? Em qualquer vaso. Aqui, ele pode dar aqui, até aqui não. Qualquer vaso pode dar. Pode dar. Qualquer vaso pode dar. Porque o cérebro é mais comum, porque a gente tem muito vaso e a pressão... Não, e também porque, como o senhor disse, uma área nobre, não se brinca com o cérebro. Né? Uma coisa... Meu Deus, é muita informação e muita sabedoria do doutor, sinceramente. Olha, eu vou falar uma coisa, eu ficaria aqui, doutor, obrigado, viu? Atenção, você pode continuar com o doutor Júlio na sua casa, com você aí, basta que você siga ele no Instagram, @neurocirurgiabr, @neurocirurgiabr. No canal do Instagram dele, maravilhoso, sempre tem coisas lá para te instruir e para te tranquilizar também. Então você também vai se inscrever no canal do YouTube dele, o maior canal de neurocirurgia do mundo.
Neurocirurgia BR, arroba, não tem arroba, pode ser hoje. Agora eles botaram no YouTube. Agora tem no YouTube, tem arroba Neurocirurgia BR. Pode se inscrever lá no YouTube. Neurocirurgia BR, vai lá. É claro que o Dr. Júlio vai continuar vindo sempre aqui, claro, mas você pode acompanhá-lo aí no Instagram e no YouTube. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. Nossa, é uma alegria quando você vem. Eu sempre gosto. Rodolfo, acho que se ele fosse médico ia ser neuro, né? Ele gosta. Não, é verdade, é verdade. Não, ele ia ser tudo, porque vou te falar uma coisa. Esse é o hipocondríaco. É da área da neurociência. É da área. O psiquiatra, ele falou. A gente vai encerrar o programa com um clipe da música Sobre Meus Cuidados, da cantora Angélica Azevedo. Obrigado a vocês. Amanhã a gente se encontra. Deus abençoe.